Esse vai ser o novo formato de vídeo, até que o pessoal do programa aprove ou desaprove, vamos ver, vamos conversando. Então, falando diretamente de Boiçucanga, litoral norte de São Paulo, estamos falando sobre as adversidades e o quanto as adversidades transformam ou não as pessoas. Esse é um assunto bastante interessante. A gente, como tudo na vida, né? A gente não para analisar, reavaliar as coisas. A gente simplesmente foi treinado para seguir a vida, custe o que custar, não é? Sem refletir, sem pensar nada. Então estamos num momento extremamente propício para fazer esses tipos de análise, de autoconhecimento. Na minha opinião, as pessoas, elas dificilmente mudam nas adversidades. Elas simplesmente acentuam as características que elas treinaram para ter durante a vida. Nessa época onde todo mundo, né, teve sua vida alterada, ninguém se manteve da mesma forma nesses últimos 12 meses. Quem era covarde, medroso, assustado, alarmista, só piorou mais. Quem vivia buscando desculpas pelos maus resultados, conseguiu através da pandemia encontrar isso de uma maneira muito abundante, né? Eu vou ficar andando porque aqui tem os inimigos naturais, meus predadores naturais, que são os borrachudos. Se eu ficar parado, eles me pegam. Então essa é uma das características desse novo formato. Então, quem tinha já uma força natural de resistência, de superação, de ver coisas boas, né? Onde todo mundo vê a desgraça, a catástrofe, como é horrível tudo isso, ficar isolado, ficar sem festa, ficar sem isso, sem aquilo. Quem conseguiu lidar tudo bem e ver os pontos positivos de tudo isso, quem já conseguia fazer isso, conseguiu tirar de letra. E o programa tem a ver em transformar você, em ajudar você. O programa Atmos tem a ver com isso, fazer com que você se torne mais parecido com esse tipo de pessoa, que você entenda que é possível se moldar e se modelar. Porque, como eu já disse anteriormente, ninguém é de um jeito só. Ninguém é burro em tudo e ninguém é inteligente em tudo. O que nós somos de fato, que a gente acaba avaliando como inteligentes ou não, é a confiança que cada pessoa demonstra ter em determinados assuntos, em determinadas situações. Então essa desenvoltura, né? E tem a ver com confiança também, essa desenvoltura. E aí você fala, uau, como essa pessoa... Então você pega uma pessoa extremamente chucra, analfabeta, mas que manja tudo sobre plantação, sobre horta, sobre cultivo, sobre construir uma casa, sobre hidráulica, uma das coisas que eu sou bastante leigo, parte hidráulica, como que troca esse registro, como que faz não sei o quê. O cara domina aquilo, então ele é um gênio para isso. E para outras coisas ele não é, e a sociedade o coloca, por ter pouca escolaridade, como uma pessoa burra, quase que imprestável. Mas a sociedade é baseada nesse tipo de gente. Não sei se você já reparou que as pessoas que fazem realmente a diferença na sociedade para tudo funcionar, que sobe nos postes de luz, que faz a internet chegar até a gente, são pessoas mais parecidas com essas pessoas iletradas do que pessoas cultas, não é mesmo? Um ou outro é culto e a imensa maioria desses que fazem esses trabalhos fundamentais de chegar água até nossa casa, né, fazer com que as coisas funcionem, que dirigem os caminhões, que dirigem os ônibus, são pessoas simples e iletradas. Então, tudo é possível você treinar, tudo é possível você se tornar melhor, se você quiser fazer isso, se você se dispor a fazer isso e se você acreditar que é possível fazer isso. Então o programa tem a ver basicamente com
mostrar para você que é possível se transformar naquela versão sua que você mais deseja se tornar. E que essa versão seja uma pessoa resistente às dificuldades, que seja uma pessoa não que goste de dificuldades, não chega a esse extremo, mas que seja uma pessoa que não se sinta sem chão quando alguma coisa acontece. Isso é o mais importante. Que você entenda os desafios e até mesmo as coisas que parecem catástrofes na nossa vida, que você entenda como oportunidade, que você rapidamente consiga absorver a dor, absorver o impacto daquela situação e que você consiga transformar aquilo em possibilidades, em energia motivadora. É possível, é completamente possível. Isso é o que eu chamo de atitude vencedora. Entende? A atitude de quem veio para essa vida não para passar tempo, para levar alguma coisa, porque a gente não leva nada daqui. Então que você desenvolva cada vez mais essa força e essa resistência diante das adversidades, dos desafios. E esse período que a gente tem vivido é um grande momento para você se treinar e você se descobrir, ver qual é a força real que você tem, estudar essa força e ver como você pode aumentar, como você pode ser cada vez mais resistente, cada vez mais forte diante das situações que você não desejava, que você queria que não tivesse acontecido. Isso acontece o tempo todo, não é? Uma questão importante é você sempre, quando tiver uma coisa acontecendo, ontem a gente passou por uma situação, vou dar um exemplo aqui. Ontem a gente precisava ir a São Paulo, na verdade a gente foi anteontem a São Paulo, e fui com a Pamela e todas as crianças, então é uma viagem bastante complicada, né? Uma bebê de 1 ano e de 2 pequenas, então é uma viagem de quase 3 horas. Então é sempre tenso para se fazer uma viagem dessa. E aí nós precisamos resolver as coisas e quando chegou lá a gente soube que estava um surto terrível na região que a gente morava. E aí a gente teve que voltar, a gente antecipou, que a gente queria pelo menos passar uns 2 dias lá para poder resolver tudo. E aí a gente abortou a missão e teve que voltar correndo. Quando a gente estava se preparando para... Só na rua que a gente morava morreram 7 pessoas. E uma delas a gente conhecia, trabalhou pra gente, inclusive. E aí quando a gente soube disso, a gente, né, falou, vamos, não tem mais o que fazer, vamos... Porque a gente vai ter que fazer mercado por aqui, vai ter que, então, tá se arriscando à toa, vamos embora. E aí a gente soube que estaria fechado para vir pro litoral, justamente para essa região que a gente mora, que é do litoral norte. E que teria que provar que estava morando aqui. Eu não tenho contrato em mãos, né? Tenho só o e-mail da pessoa que alugou pra gente aqui, o contrato no e-mail e tal. Então a gente ficou muito assustado. Na hora deu aquele pânico assim de poder ficar muitas horas na estrada. E é isso, você imaginar qual é o pior cenário dessa situação. O pior cenário seria a gente ficar muitas horas na estrada e realmente não permitirem que a gente chegasse até aqui e ter que voltar com tantas crianças, mas aí eu confiando na minha lábia, no meu poder de persuasão, eu falei, não, a gente vai. E topei, falei, pô, vamos sofrer de antemão, não vamos sofrer de véspera, vamos pegar as coisas e vamos embora. E viemos e graças a Deus não tinha nenhuma, não pararam, a gente conseguiu passar direto e chegou aqui tranquilamente. Foi realmente um teste e um exemplo de como essas coisas acontecem todos os dias. A gente jamais poderia imaginar essas duas circunstâncias, né? De a gente chegar lá onde a gente morou por 3... Só nessa última casa foram 3 anos, mas na região a gente morou desde de 2015. A gente mudou para lá. Então foram mais de 5 anos e aí a gente vê que degringolou completamente lá. Então a gente não tinha a menor ideia que isso pudesse acontecer. E quando a gente foi tentar resolver, né, voltando para o nosso porto seguro aqui,
a gente tomou esse baque, se assustou com a possibilidade de ficar preso na estrada. Mas é uma lição, é uma coisa, é um exemplo, né, de você imaginar qual é o pior cenário sobre qualquer circunstância. Então guarde isso quando você estiver passando por alguma situação que te coloque medo, né, que você fique com medo de sofrer, com medo que o seu falso eu use aquilo assim para te atormentar, te aterrorizar. Busque rapidamente essa resposta. Qual é o pior cenário diante dessa situação? E aí você avalie e se prepare para o pior cenário. Entende? Tem algumas situações que o pior cenário é a morte. É a sua morte ou a morte de alguém que você ama, não é? Então aí você tem uma outra situação, uma outra forma de você lidar com essa ameaça. Entende? Mas não, enfim, eu já falei, né, que a morte, ela é a única coisa inevitável. Eu já tenho falado sobre isso, que o medo da morte é muito surreal, e para mim ela só é justificável por uma pessoa que seja agnóstica ou que não acredite que depois dessa vida exista alguma outra coisa. Mas eu vejo que essas pessoas ateus e agnósticos, eles acabam tendo uma relação muito mais natural com a ideia de morte do que a maioria dos cristãos que eu conheço. A imensa maioria dos cristãos que eu conheço tem muito problema com a morte. Para mim isso quer dizer que você, né, se é o seu caso, você não está muito bem calçado na sua fé. Porque se você acredita realmente que existe uma outra vida, você morrer nessa vida, você só é uma passagem para a próxima. Então, que é mal há nisso, não é verdade? Então o tempo todo aqui eu estou matando bichinhos, né? Eles estão perdendo a vida. Estou aqui na expectativa de matar muitos desses borrachudos. E eles estão passando para sei lá para onde. Estou encurtando essa existência deles aqui de sanguessuga voador. Então que você não tenha medo, que você entenda que né, a Pamela acabou de perder a avó, não é? E é isso, é inevitável, cada um tem sua hora, enfim, isso é uma outra questão. Mas muitas vezes a gente se coloca em situação onde, ainda mais num cenário desse de pandemia, onde o pior cenário é realmente a morte. A gente está convivendo com a morte como a gente nunca conviveu. Os antepassados já conviveram muito, né? Já foram pestes e muitos acontecimentos 100 vezes piores do que essa que a gente está vivendo. E eles conviveram muito drasticamente, terrivelmente, com essa situação. E chegou a nossa vez. Que você consiga desenvolver essa força. E se precisar de ajuda para desenvolver isso, se precisar de coordenadas e de uma pessoa estando perto de você, te auxiliando nas suas dificuldades pessoais, estamos aqui para poder ajudar, para poder fazer com que você encontre esse fio da meada e que você se torne mais forte, mais confiante, com mais resultados e a vida mais organizada, mais equilibrada e mais feliz. Eu e os borrachudos vamos nos despedindo por aqui. Esse é um horário muito ruim, eles têm os dois horários preferenciais, que é agora no fim da tarde e no começo da manhã. São os horários que eles mais saem para me sugar. Então, da próxima vez vou tentar gravar mais cedo para evitar isso, tá bom? Então, nos vemos na live de sábado. Beijo!